Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nas ideias de Seth Godin, que é, sem dúvida, um dos maiores pensadores de marketing do nosso tempo. E a proposta aqui é bem simples. Vamos questionar quase tudo o que a gente aprendeu sobre crescimento, sobre audiência e, no fim das contas, sobre o que realmente funciona no marketing. Para começar, essa frase já chega com os dois pés na porta, né? Ela vai direto no coração do problema e desafia toda a lógica que a gente costuma usar para medir o sucesso hoje em dia, principalmente nas redes sociais. E com isso, a gente entra no que podemos chamar de armadilha do marketing moderno. Sabe aquela rotina meio maluca de postar, impulsionar, analisar os números e repetir tudo de novo? A grande questão é que essa corrida sem fim por mais curtidas e seguidores nem sempre leva a um resultado de verdade. Essa é a pergunta de $1 milhão. Se as métricas que todo mundo persegue são, na verdade, uma distração, para onde a gente deveria olhar? E a resposta para isso nos leva a um conceito fundamental, o de falsos indicadores. O Seth Godin chama esses números de falsos indicadores. E por quê? Porque, olha, eles são fáceis de achar, as plataformas adoram mostrar eles pra gente, mas na prática eles raramente mostram se um negócio é saudável ou se existe uma conexão genuína com as pessoas. É exatamente aqui que o Godin crava o argumento central dele. A ideia de que o nosso foco total nesses números superficiais é um erro de base. Pensa assim, é como um time de futebol que só se importa com a posse de bola, mas esquece que o que ganha o jogo é fazer gol. A gente está basicamente olhando para o placar errado. Agora, vamos quebrar o primeiro grande mito. Aquela obsessão de que maior é sempre melhor. Aquela ideia de que o sucesso é medido pelo tamanho da multidão que te segue. E o Godin fala isso na lata. Essa citação sozinha já desmonta um dos pilares do marketing digital. A mensagem é muito clara. O foco não deveria ser em quantas pessoas estão ouvindo, mas sim em quem está ouvindo. Então, se não é para correr atrás de milhões, qual é a alternativa? A proposta é focar no que ele chama de menor audiência viável. O que isso quer dizer? É basicamente o menor grupo de pessoas que você precisa para sustentar o seu projeto. É sobre profundidade, não largura. São aquelas pessoas que, se um negócio ou um criador sumisse amanhã, sentiriam falta de verdade. E para isso, Godin oferece uma ferramenta super prática, o teste das 10 pessoas. A lógica é simples. Se você tem uma ideia e a mostra para 10 pessoas que já confiam em você e elas não sentem a mínima vontade de contar para mais ninguém, então o problema não está no marketing. O problema está na ideia. É hora de voltar para a prancheta e melhorar o que se está oferecendo. Chegamos ao segundo mito, a ideia de que a atenção é a moeda mais valiosa de todas, de que o objetivo é chamar a atenção a qualquer custo. Mas, segundo Godin, a atenção sozinha não vale quase nada sem a sua parceira essencial, a confiança. E essa comparação deixa tudo bem claro. Chamar a atenção é até fácil, difícil é manter, e sem confiança, ela não vale nada. Já a confiança é o oposto. É super difícil de construir, muito fácil de perder, mas é, de longe, o ativo mais valioso que existe. Essa analogia do palhaço é simplesmente perfeita. Um palhaço chama muita atenção, certo? As pessoas olham, dão risada, mas quantas delas viram fãs de carteirinha do palhaço? Pouquíssimas. A atenção está ali, mas ela não se transforma em uma conexão real, em lealdade. E vamos ao terceiro mito, talvez o mais perigoso de todos. Aquele conselho de se esforce mais, poste todo dia. A ideia de que o volume, a quantidade, sempre vence a qualidade. Godin propõe uma alternativa muito mais inteligente. A palavra-chave aqui é notável. E ser notável não é sobre ser espalhafatoso ou fazer um truque de marketing. A definição é bem literal. É criar algo que vale a pena ser notado. Algo tão bom, tão interessante ou tão útil que as pessoas simplesmente não conseguem evitar comentar a respeito. Para explicar esse conceito, ele conta uma história que ficou famosa. Vamos imaginar a cena. Uma longa viagem de carro, passando por uma paisagem bem bucólica, tranquila. Pela janela, o que se vê são vacas. No começo, é até legal. Mas depois de alguns minutos, uma vaca é só mais uma vaca. Elas se tornam parte do cenário, algo comum, esperado. Em outras palavras, elas não são notáveis. Só que, de repente, no meio de todas aquelas vacas comuns, imagine que aparecesse uma vaca roxa. Isso quebraria o padrão na hora. A paisagem que era entediante se tornaria a coisa mais interessante do mundo. A reação seria imediata. Alguém pararia o carro, tiraria fotos, contaria para todo mundo que conhece. A vaca roxa é o próprio marketing. O produto é tão inerentemente interessante que as pessoas se tornam as divulgadoras. Elas espalham a notícia não porque alguém pagou, mas porque a história é boa demais para não ser contada.
Certo, depois de desconstruir todos esses mitos, a gente chega à grande pergunta. Então, o que é marketing de verdade? Segundo Godin, é uma mudança de perspectiva. Sair do "o que eu posso conseguir" e ir para o que eu posso oferecer. E essa frase aqui resume a essência de tudo. Marketing não é sobre interrupção, não é sobre hype, é sobre serviço. É sobre criar valor e contar uma história autêntica que se conecte com aquela menor audiência viável. Uma história tão boa que eles mesmos queiram espalhar por aí. E no fim das contas, tudo se resume a essa pergunta. É um chamado para uma reflexão honesta. Porque o marketing mais poderoso não começa com uma campanha de anúncios ou um funil de vendas. Ele começa com a criação de algo que quem fez teria orgulho de comprar. Algo notável, algo que vale a pena compartilhar.